Seja bem-vindo ao meu quinto vídeo sobre a relação do PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, com a NR9. Meu nome, Wesley Silva, diretor técnico da Inove Consultoria e Treinamentos, especialista na gestão de SST. Nos vídeos anteriores eu falei um pouquinho sobre o fim do PPRA em março do ano que vem, falei também da questão do que eu vou fazer com o PPRA após a entrada do PGR, falei também 11 diferenças entre esses dois programas, essas duas ferramentas de gestão, e o vídeo de hoje é justamente para tirar uma dúvida muito comum nos meus cursos de gerenciamento de riscos ocupacionais, uma aplicação prática. Os alunos sempre me perguntam: Wesley, qual que é a relação da NR1 do PGR com a nova NR9 que entra em março do ano que vem? Mas antes de eu explicar essa relação, gostaria de pedir você para curtir o nosso vídeo e também se inscrever no nosso canal. Para responder essa pergunta, vamos seguir a ordem natural das coisas. Primeiro, falando da NR1. A NR1 fala que a gente tem que ter um processo de identificação dos perigos e avaliação dos riscos. Nesse processo de avaliação dos riscos, eu preciso analisar a probabilidade da ocorrência, ou seja, o quanto que aquilo é provável de acontecer em algum momento. E também a severidade do dano. Então, eu tenho uma probabilidade da ocorrência e, se ocorrer, qual que é a severidade desse dano. E a partir disso eu faço uma classificação dos riscos. Essa classificação dos riscos depende da metodologia que a organização decidiu utilizar. A probabilidade ela deve considerar os valores de referência previstos na nova NR9. Então a NR9, a nova, ela vai estabelecer requisitos para as avaliações dos agentes químicos, físicos e biológicos. E assim subsidiar essa análise de probabilidade prevista no PGR, que vai estar lá dentro do inventário de riscos. Então, sempre que eu tiver um agente químico, físico e biológico que está nos anexos da NR9, a probabilidade do dano deve considerar esses valores de referências. E a NR9 também vai falar que é preciso fazer uma avaliação preliminar dos agentes químicos, físicos e biológicos para que seja possível, por exemplo, analisar se é necessário uma ação imediata. Então, eu estou fazendo uma análise preliminar no meu inventário de risco e detectei que o ruído é muito alto, ele está causando realmente um dano grande, ele está, sei lá, tipo acima de 90 decibéis. Isso é muito perceptível para um profissional acostumado a avaliar riscos. Então, será que eu preciso fazer uma medição quantitativa para dizer que esse risco está alto? Ou eu já posso tomar uma ação imediata? Vamos enclausurar esse ambiente aqui primeiro, vamos enclausurar essa máquina, que a gente já consegue perceber que o ruído está muito alto, é dela, e depois a gente faz uma avaliação quantitativa para ver se ela está sendo eficaz. Então, essa é a ideia da análise preliminar, dessa avaliação preliminar. Então, eu posso decidir por uma ação imediata, por uma avaliação somente qualitativa. Eu estou num ambiente administrativo, será que eu preciso fazer uma avaliação quantitativa do ruído? Pensando na parte de higiene ocupacional, é claro que na parte de ergonomia, aí a gente muda um pouquinho o contexto, mas eu preciso fazer agora essa avaliação quantitativa? Ou eu preciso de uma ação realmente imediata, como dito anterior, porque eu não posso esperar fazer a contratação, licitar, o cara fazer as avaliações, ter resultado, enquanto isso o trabalhador está exposto. Ou eu vou fazer uma avaliação, vou ter ação imediata e fazer a avaliação quantitativa. Então isso depende tudo de como eu classifiquei o risco. Então essa é uma relação básica entre a NR9 e a NR1. Lembrando que a NR9 ainda não tem anexo para ruído. Isso foi só um exemplo, uma forma de apresentar. Ela já tem, por exemplo, anexo para calor e anexo para vibração. Para ficar mais claro, vamos a mais um exemplo. Imagine que eu fiz uma avaliação de calor, uma avaliação quantitativa de calor no meu ambiente produtivo. Esse valor que eu encontrei, esse valor referencial, eu vou levar para o inventário de riscos do meu PGR. E a partir do que eu encontrei nesse valor, eu vou analisar novamente o risco. Qual que é a probabilidade desse valor encontrado causar um dano ao trabalhador? E se causar, qual a severidade? E aí talvez eu mude a classificação do risco inicialmente. Talvez eu tivesse classificado inicialmente o risco como alto e após essa avaliação quantitativa, o meu risco, na verdade, passou a ser médio ou passou a ser extremo e aí eu preciso de uma adoção de uma medida de imediato. E de posse dessa nova classificação do risco, é possível propor novas ações para gerenciamento, controle, mitigação ou eliminação do risco. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender essa diferença, essa relação, na verdade, entre essas duas normas. Então a minha dica de gestão de hoje é: faça uma leitura com calma, procure entender a NR9, os seus tópicos, os seus anexos, e a partir disso comece a imaginar como que você vai trabalhar ela dentro do seu inventário de riscos.
Aquele abraço e até os próximos vídeos.